Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Isaac Gonçalves, estou falando de Química de graduação na UFBA. E esse é meu tema, sobre a otimização da degradação de fotocatalítica de microplásticos com revisão sistemática, feito com o meu coordenador Zoil José Celino e auxiliado pelo NEA, Núcleo de Estudo Ambiental do Instituto de Geociência da UFBA, juntamente com o Lepetro. O problema são os microplásticos em matrizes ambientais, e quem principalmente sofre com isso são os ecossistemas oceânicos. Esse problema tem uma necessidade de ser resolvido, pois os microplásticos conseguem albergar substâncias tóxicas durante um longo período no meio ambiente. E os indícios de que esse problema vai ser resolvido, está sendo resolvido, é o surgimento de novas técnicas que auxiliam na gestão da degradação dos microplásticos e a formação de otimização das técnicas que já existem. De materiais e métodos, a gente utilizou a revisão sistemática da literatura para agrupar um grande número de artigos e publicações científicas sobre o nosso tema, e foi utilizado os termos fotocatálise e microplásticos, e a rede de bases utilizados foi a Science Direct. A recomendação Prisma foi utilizada para fazer a seleção dos artigos que serão trabalhados para a revisão sistemática, e algumas análises foi feita utilizando o software chamado VoiceViewer. Esse fluxograma indica a quantidade de artigos que foram buscados, no total de 288, e após toda a filtragem da recomendação Prisma, a gente chegou no número de 50 artigos que serão incluídos para a revisão sistemática. A rede de visualização feita pelo VoiceViewer indica os termos e a quantidade de conexões que eles têm entre si. E a gente percebe que microplástico e fotocatálise, eles têm um maior número de conexões, e por eles terem termos centrais, eles indicam que eles são os principais em todos os artigos que foram selecionados, no caso dos 50. A rede de sobreposição indica o tempo em que esses termos estão aparecendo. E a gente tem que microplástico e fotocatálise está bem nessa faixa do meio aqui, indicando que eles aparecem tanto em artigos mais antigos quanto em mais recentes. Essa tabela foi feita baseada nos 50 artigos, onde foi selecionado 35 dados falando sobre o semicondutor, que é o fotocatalisador, a forma de iluminação que ele está recebendo, o tipo de microplástico que vai ser degradado, o tamanho médio, o tempo de exposição e a massa perdida desse microplástico. Esses gráficos também foram baseados nesses 35 dados que foram selecionados, e a gente tem que 50% dos artigos trabalham com a luz visível, enquanto 49% trabalham com a luz ultravioleta, indicando que elas são bem parelhas entre si. O tipo de microplástico mais utilizado para fazer a análise foi o polietileno, visto que ele está em 29%. Nós temos esses gráficos, a quantidade de artigos pelo tempo de exposição em horas, que apresentam valores variados de 2 a 336, com o valor máximo de tempo em 50 horas em artigos trabalhados, que foram 6 artigos que trabalhou com esse tempo. A faixa de degradação foi um gráfico em pizza feito, indicando que é um bom valor, porque nós temos que 23% dos dados selecionados trabalham com a faixa de 90 a 100% de degradação, bons valores de taxa de remoção. Os fatores de consideração para a eficiência da degradação de microplásticos são vários. A gente tem um fotocatalisador que os mais utilizáveis são o óxido de zinco e o dióxido de titânio, que podem estar na sua forma modificada ou não. A gente tem também pH, que pHs mais baixos foi verificado uma boa taxa de remoção, juntamente com a temperatura mais baixa também, assim como a própria forma de radiação. Foi percebido que óxido de zinco, atuava melhor com luz visível, enquanto o dióxido de titânio com luz ultravioleta. Os impactos da revisão sistemática para o trabalho é justamente a forma de conectar informações de diferentes artigos para juntar num só, para agregar denominadores comuns para que auxiliem na otimização de um método. O método utilizado aqui é a fotocatálise. As considerações finais justificam basicamente o meu ponto que eu acabei de explicar, pois temos a revisão sistemática que ela forneceu valores de degradações efetivos, visto que 63% dos dados forneceu uma degradação maior que 50%. E isso é baseado nos parâmetros. Nós temos, por exemplo, que a pH3 em temperaturas de 0 graus Celsius fornece uma boa taxa de remoção quando utilizado num semicondutor modificado com carbono e nitrogênio. E a gente tem que um óxido de titânio modificado com prata, mais a luz ultravioleta, forneceu uma taxa de remoção de 100%. Então, a junção desses fatores, a junção de conhecimento teórico com conhecimento qualitativo baseado em quantitativo também, por causa dos números e dos valores que a gente encontra, auxiliam na otimização de um método e fornece mais direcionamento para continuar realizando mais pesquisas para que esse método continue sendo mais otimizado com o tempo. Eu agradeço ao PIBIC UFA pela oportunidade e também ao Congresso UFBA. Segue meu contato e obrigado pelo tempo.